Olá, meus amigos. Essa é uma iniciativa da DED. Nós vamos conversar um pouco, aproveitando esses momentos tão graves pelos quais estamos passando, para refletir um pouco sobre os ensinos, sobre os exemplos de Jesus e de seus seguidores. Nós hoje vamos conversar um pouco sobre alguém muito especial, sobre Pedro, aquele pescador humilde, aquele pescador tão humano, tão parecido com todos nós. Nos dizeres de Amélia Rodrigues, ele era o discípulo sincero, o devotado colaborador, o apóstolo afeiçoado. Pedro é esse grande exemplo para todos nós, que precisa ser um pouco mais conhecido, precisamos refletir um pouco mais sobre essa sua trajetória luminosa. Ele era filho de Jonas, irmão de André, os dois pescadores, naturais de Betsaida, viviam em Cafarnaum. Pescavam com outros dois irmãos, João e Tiago, filhos de Zebedeu. Sua trajetória começa, a biografia de Pedro começa a partir do seu encontro com Jesus. Até então, as suas preocupações eram as preocupações restritas das pessoas pobres que diariamente lutam pela própria sobrevivência. Quando e como se deu a adesão de Pedro a Jesus, mas mais importante, como e quando se deu a conversão profunda de Pedro a esses ensinamentos, a essa estrada de luz que conduziu a ele e que conduzirá a todos nós à felicidade real. A adesão acontece no momento do encontro com Jesus. A conversão acontece no momento em que a evolução tem início. Aconteceu com Pedro, acontece com todos nós, já que somos humanos, imensamente humanos. Nós todos já fizemos a adesão aos ensinos do Mestre. Nós todos já conhecemos os seus exemplos, as suas lições de amor infinito há muitas encarnações. O encontramos. Precisamos agora do passo seguinte, o passo mais difícil, a conversão aos ensinos de Deus. Pedro era um dos colaboradores mais assíduos do Mestre. Foi ele que estava no momento da cura da filha de Jairo, da mulher hemorroíça, da própria cura da própria sogra. Foi ele que testemunhou a figueira que secou e esteve em tantos outros momentos. Foi Pedro que fez esse momento, essa ligação do humano com o divino na melhor acepção da palavra. Se referia a Jesus como o crucificado sem culpa. Foi ele que, ao conhecer Jesus, começou essa tarefa enorme que todos nós ainda vamos fazer, com certeza. Conta-se que seu irmão André, curioso acerca de Jesus, vai um dia ao seu encontro e passa horas observando Jesus e sentindo aquela luz lhe penetrar. Volta à sua casa e conversa animadamente com Pedro. Fala de tudo que sentiu, fala do amor, da luz, da sabedoria imensa do nosso Mestre Jesus. Dias depois, Pedro, curioso,
vencendo suas primeiras resistências, sabe que Jesus está falando no templo e vai até ele. Como sempre é necessário irmos até Jesus. Pedro chega no templo, uma pequena multidão já está cercando o mestre, ele começa a tentar se aproximar e vê ao seu lado uma mulher chorosa carregando uma criança cega. Essa mulher implorava para poder entregar a filha doente no colo do mestre para que fosse curada. Pedro, nesse momento, se enche de piedade e, muito mais forte, acolhe a criança no seu colo e a leva até o nosso mestre. Ao entregar aquela criança, o mestre lhe olha profundamente. E é como dissesse ao seu íntimo: Pedro, te conheço há muito tempo. Pedro, te conheço de ontem. A partir desse momento, Pedro também se vê invadido pela luz de Jesus. É por isso que, tempos mais tarde, ao Jesus passar pelo lugar aonde ele e seu irmão estão pescando, e ao convidá-los para recolherem suas redes, para se tornarem pescadores de homens, Pedro não tem a menor dúvida, e apesar de muitos terem sido convidados, é Pedro que aceita o convite sem nenhuma hesitação. Pedro se torna esse exemplo de zelo, de cuidado e de fidelidade ao Mestre. Na época de Jesus, Pedro é um desses maravilhosos testemunhos do que a luz de Jesus pode iluminar o íntimo de cada um. Daqueles momentos iniciais, quando Pedro se comportava infantilmente, perguntando ao mestre o que receberiam em troca, Pedro caminha. E aquele homem que negou Jesus por 3 vezes, caminha tanto, evolui e se ilumina tanto, que em determinado momento, a sua sombra, apenas a sua sombra, já era capaz de curar a doentes, de levantar ânimos, de reconhecer a necessidade e saná-la totalmente. Foi esse o caminho maravilhoso de Pedro. Ele fez mais do que encontrar Jesus, ele aderiu aos seus ensinamentos de forma total. Um dos momentos mais interessantes, mais fortes, relatados com detalhes no Evangelho de João, é o momento triste da prisão de Jesus no Getsêmani. São acordados com gritos e Pedro, sentindo a situação dramática, armado de uma espada, para proteger, para salvar o seu mestre amado, fere o soldado Malco, decepando-lhe a orelha. Esse é Pedro, Cefas, a pedra, a fortaleza da fé que vai com o tempo se aformoseando e testemunhando para nós o que a bondade, o que a luz de Jesus é capaz de fazer no íntimo de cada um. Com o tempo, as respostas de Jesus, seus ensinamentos, sua mensagem e o seu grande amor vão desvelando a Pedro dimensões até agora desconhecidas. Vão desvelando a Pedro o amor sereno das criaturas que já são luz. Pedro vai recebendo esses ensinamentos e vai também forjando no seu íntimo
essa nova forma de agir, essa forma nova de sentir e de trabalhar na Terra. A vida eterna, na qual necessariamente os maiores não serão os primeiros, vai se abrindo para Pedro, e ele também consegue ir se abrindo para que esses ensinamentos façam morada no seu íntimo. Pedro era assim convocado diariamente a novas reflexões e compreende serem de outra natureza os testemunhos pedidos a nós todos cristãos. Pedro é esse grande exemplo. Pedro é essa fortaleza. Pedro é a fortaleza da fé, que sai da superfície, que acessa o nosso íntimo, nos liberando das maiores dificuldades, nos liberando de pensamentos e sentimentos que alimentamos em encarnações anteriores por meros mecanismos de defesa, mas que hoje já não nos servem mais. Pedro é essa figura que superou a si mesmo para nos dar a iluminada mensagem da transformação. A transformação possível, a transformação necessária, que nos faz caminhar como ele caminhou, da adesão para a conversão real aos ensinos do Mestre. Para isso viemos tantas vezes, para isso estamos mais uma vez aqui, vivendo esses momentos difíceis, mas sempre bom lembrar, momentos difíceis para os quais fomos preparados, momentos difíceis que aceitamos, porque sabemos que são eles grandes oportunidades de evoluirmos, de caminharmos um pouco mais rápido. Como estamos nós no nosso grande caminho da adesão para a conversão? Que exercícios estamos aceitando? Que exercícios estamos conseguindo realizar para fazer o que Pedro e o que tantos outros seres de luz fizeram antes de nós? Sempre bom lembrar que fomos todos, absolutamente todos, criados simples e ignorantes, com o único objetivo de sublimar as nossas dificuldades e alimentar aqueles pequenos pontos positivos que todos já temos. Esse é o caminho da adesão para a conversão. Estamos agora trancados para que possamos nos abrir. Estamos agora trancados para entender a necessidade de começarmos a fazer a diferença entre o senso comum e o senso cristão, o senso do Cristo. Recebamos todas essas experiências felizes, serenos, a serenidade de seres que sabem sempre, absolutamente sempre, amados por Deus. Que possamos caminhar, que possamos orar um pouco mais, esperar um pouco mais, já que agora, benditos pela doutrina espírita, temos condições de diminuir nossa ignorância acerca dos assuntos espirituais para promovermos em nós a conversão necessária. Tudo sempre dá certo. Sempre acontece o melhor. É porque nós, ainda meninos espirituais, não conseguimos entender tudo. Não damos conta de entender
todos os desígnios divinos, mas já sabemos que Deus não erra, que Deus não improvisa e que tudo, absolutamente tudo o que nos acontece é oportunidade de exercitar o que ainda não tínhamos exercitado. Vamos então agora, cheios de serenidade, acolher as experiências que nos chegam, mesmo as experiências mais fortes, porque sabemos que são elas o caminho para a nossa evolução espiritual. Asserenemos os nossos corações, façamos uma limpeza mental, não alimentemos pensamentos que nos trazem angústias e ansiedades. Lembremos sempre que todos somos filhos amados de Deus, que possamos prosseguir agora de uma forma mais consciente, agradecendo sempre a Deus, aos nossos espíritos protetores, a bênção dessa doutrina, que é luz, que é amor e caridade, que cura as nossas maiores angústias e ansiedades e nos ajuda agora a sermos a cada dia um pouco mais cristãos. Que todos os espíritos que se ligam a nós por amor, mas também todos os espíritos que se ligam a nós por rancor, possam receber as bênçãos divinas, a sua misericórdia imensa, o seu perdão automático sobre todas as nossas falhas. Sigamos confiantes. Muito obrigada.